Olá, é um prazer ter você aqui. Você está no Theo Reformata Cast. E sim, aqui é teologia reformata sua mente. Olá pessoal, que demais estar de volta. E hoje para fechar com chave de ouro a nossa série sobre o livro O Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer. Exatamente, chegamos na conclusão do livro e olha, é uma parte muito poderosa, muito fundamental de tudo que a gente discutiu até aqui. Com certeza. O tema central que ele traz para fechar é: Ele é o Rei da Glória. E eu já queria começar com uma pergunta para a gente pensar junto. Manda. O que significa na prática que a salvação não depende só da morte de Cristo, mas, e talvez principalmente, da sua ressurreição e da sua ascensão? Ótima pergunta. Porque a gente tende a parar na cruz, né? A cultura pop e até muita pregação foca quase que só na crucificação. Sim, é o símbolo máximo. É o símbolo. Mas o Washer argumenta que a morte, se ficasse só nisso, seria uma tragédia incompleta. O poder todo do evangelho que ele defende está no que acontece depois. Na ressurreição e na ascensão. Exato. Na ressurreição e, o que é crucial, na ascensão. Tá, vamos explorar isso um pouco mais? Por que a morte sozinha não bastaria? Qual que é a lógica dele? Então, a lógica é que a morte paga uma dívida. Pensa assim. Ok. Mas é a ressurreição que funciona como o recibo. É a prova de que o pagamento foi aceito pelo Pai. Gostei da analogia. Ele usa uma metáfora bem forte no livro. Diz que um Cristo que continuasse morto seria como um cheque sem fundos. Uau, pesado. Sim, a promessa foi feita. Mas sem a ressurreição, não existiria prova nenhuma de que Deus Pai aprovou. A esperança, ela morreria ali no túmulo junto com ele. Então, a ressurreição é essa validação pública, divina, de que o sacrifício foi total. Foi suficiente. Perfeito. É o selo de aprovação do Pai. Mas, como você disse, o livro vai além. Ele vai para a ascensão. E a forma como ele constrói essa cena é quase cinematográfica. É verdade, ele trata como clima de um filme. Totalmente. E para isso, ele recupera uma forma de interpretação dos primeiros teólogos cristãos, os que a gente chama de pais da igreja. Sei. Eles usavam textos do Antigo Testamento, tipo os Salmos, para dar cor e interpretar a vida de Cristo. E aqui o Washer foca no Salmo 24. Aquele que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Esse mesmo. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. A imagem que ele pinta com esse salmo é fantástica. E o que essa imagem quer dizer no argumento dele? Ele descreve a cena como um general, sabe? Um general vitorioso que está voltando para sua capital depois da guerra. Entendi. E os portões do céu, eles não só se abrem. O salmo diz que eles precisam se levantar, se erguer, para dar passagem para uma majestade tão imensa. É uma imagem de poder absoluto. Mas o impacto todo dessa cena, pelo que eu entendi do livro, depende de quem tá subindo, né? Exatamente. E aí a gente chega num pilar da teologia que ele reforça o tempo todo. A dupla natureza de Cristo, Deus e homem. Certo, a doutrina do Deus-homem. Por que isso é tão importante para a cena da ascensão? É fundamental. O raciocínio é quase simétrico. Se a humanidade caiu por causa de um homem, Adão... Ela precisava ser salva por um homem. Isso. Um ser que fosse só divino não poderia representar a gente. Então, um homem precisava morrer e um homem precisava ressurgir vitorioso. Faz sentido. O livro até cita uma analogia do pregador Charles Spurgeon, que é muito boa para ilustrar isso. E qual é? O Spurgeon dizia que uma escada que só tem apoio na terra não leva a gente a lugar nenhum. Certo, ela não sobe. E uma escada que só está apoiada lá no céu é inalcançável. Não dá para começar a subir. Para ela servir para alguma coisa, a escada precisa conectar os dois pontos, o céu e a terra. Cristo, sendo Deus e homem, seria essa escada. Plenamente humano, para poder nos representar, e plenamente divino, para ter o poder de nos conectar a Deus. Exatamente. Uma analogia perfeita. E como ele amarra isso com a cena do Salmo 24, dos portais se levantando? É aí que a narrativa do livro fica muito, muito vívida. Ele descreve que, pela primeira vez em toda a história, um homem de carne e osso se aproxima dos portais do céu por mérito próprio. Não anjo, não espírito. Um ser humano ressurreto. Isso.
E a reação que ele descreve no céu é de um silêncio, um espanto. Os seres celestiais, os anjos, os querubins, todos se perguntando: quem é esse que ousa dar ordens aos portais eternos? A audácia de um homem reivindicando a entrada, né? Uma imagem de ruptura total. Um humano onde nenhum humano jamais esteve por direito. Incrível! E a resposta de Cristo não é um pedido de licença. É uma declaração de identidade, de autoridade. O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. E com essa declaração, os portais se abrem. Se abrem. E ele não entra como um convidado. Ele entra como o rei conquistador. É a cena da coroação dele. E a coroação não para aí. O autor descreve Cristo indo em direção ao trono de Deus. Os detalhes que ele coloca nessa cena são muito significativos. São tudo. Ele faz questão de frisar que Cristo não pede licença. Ele não solicita um lugar. Ele não pergunta se pode sentar. De jeito nenhum. Ele avança, sobe os degraus e se senta. Por direito. É a afirmação final de que ele é igual ao Pai. E aí vem a declaração. E isso, ele não pergunta nada. Ele declara, está consumado. E o Pai, com aceno, concorda. Para a visão do Washer, esse momento sela a salvação como algo completo, perfeito, irrevogável. E a partir dessa imagem de um rei que toma o trono, o autor faz uma virada no argumento que é bem radical. Ele confronta uma linguagem muito comum que a gente ouve por aí. Ah, sim, ele vai direto na jugular da ideia do convite. Exato. Sabe aquela coisa de convide Jesus para entrar no seu coração ou torne Jesus o Senhor da sua vida? Sim, é super comum. Pois é. O Washer argumenta que essa linguagem, na visão dele, é teologicamente imprecisa e até perigosa. E por quê? A soberania dele não é uma proposta que a gente aceita, é um fato que a gente reconhece. Exatamente. Isso tira bastante daquela agência humana que a gente costuma associar com a decisão de fé. E como o autor lida com a resistência que essa ideia pode gerar? Porque pode soar quase, sei lá, coercitivo para um leitor moderno. Ele lida de forma bem direta. Para ele, a questão não é se as pessoas vão se submeter. A questão é como. Como assim? Ele descreve dois caminhos. A submissão voluntária, que ele chama de conversão pela graça, ou uma submissão forçada, lá no juízo final. A linguagem dele é forte. Eu lembro disso. Ele fala de joelhos que se dobram por vontade própria ou que serão quebrados por um ato de juízo. É uma afirmação sobre a realidade da autoridade de Deus e não sobre a nossa preferência. O evangelho, nesse modelo, não é um convite para coroar um rei. Não. É um anúncio. O anúncio de que o rei já está no trono e que agora ele oferece termos de paz. E essa mudança de perspectiva sobre a soberania de Cristo afeta diretamente como ele entende o nosso acesso a Deus, certo? Totalmente. Antes de Cristo, a pergunta do salmista, quem subirá ao monte do Senhor, teria uma resposta bem triste na visão do livro. Que seria? Ninguém. Ninguém teria as qualificações. Mas, como o rei entrou pelos portais, ele abriu o caminho para outros. Ah, e é aí que ele usa a passagem de Isaías. Isso, Isaías 55. O convite agora é outro. Vinde com paz, sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. O acesso, que era impossível, agora é oferecido de graça, mas só através do rei que abriu a passagem. E é nesse ponto que ele parece que fala diretamente com quem tá lendo, né? Quebra a quarta parede e simula um diálogo. Sim, é uma técnica de retórica muito boa. Ele antecipa a pergunta da pessoa que está lendo angustiada. Depois de tudo isso que eu li sobre a santidade de Deus e sobre a minha condição, tem esperança para mim? Eu posso ser salva? Exatamente essa pergunta. E ele dá duas respostas bem diferentes dependendo de como a pessoa reagiu ao livro. Quais são? A primeira é para a pessoa que leu tudo com um desdém, com o coração fechado. Para essa pessoa, a resposta dele é um choque. Que é... Não, você não pode ser salvo. Pelo menos, não agora.
O argumento é que, sem reconhecer a própria necessidade, sem um desejo por Cristo, o evangelho não tem onde pousar, sabe? Entendi. E a segunda resposta? A segunda é para quem se sentiu esmagada pelo peso do pecado, mas que ao mesmo tempo sentiu uma faísca de esperança, uma alegria ao pensar em Cristo como Salvador. E para essa pessoa, a mensagem é outra? Para essa pessoa, a resposta é um sim, gigante. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Ele descreve a fé não como um ato de autoconfiança, mas como o agarrar-se desesperado de alguém que está se afogando na única boia que apareceu. E ele coloca um senso de urgência nisso tudo? Sim, o relógio está andando, o tempo está voando. Ele lembra que o encontro com esse Cristo Rei é inevitável para todo mundo, seja como Salvador ou como juiz. Essa dualidade, Salvador ou juízo, nos leva a um dos pontos mais densos e talvez até sombrios da conclusão do livro. A parte que ele fala sobre a presença de Deus. Ah, sim. Ele cita aquela frase de outro pregador que é um paradoxo. Tenho boas e más notícias. A boa notícia é que Deus está aqui. A má notícia é que Deus está aqui. Exato. A mesmíssima presença divina, que é fonte de vida e alegria para quem está reconciliado com Ele, é, segundo o argumento, uma fonte de terror e juízo para quem não está. E isso se conecta com uma ideia que ele apresenta sobre o inferno que é muito contraintuitiva. A maioria das pessoas pensa no inferno como a ausência de Deus. E ele diz que isso é bobagem. Exato. A teologia que ele apresenta é radicalmente diferente. Ele argumenta que o inferno é o que é, precisamente porque Deus está lá. Essa parte é chocante. Na visão dele, o inferno é a manifestação pura, sem filtro, da justiça e da ira de Deus contra o pecado. Não é um lugar de abandono, mas de presença judicial ativa. E onde ele baseia essa afirmação? Porque é um ponto que precisa de uma justificativa bíblica bem forte. Ele se apoia muito no livro de Apocalipse, capítulo 14. O texto descreve o tormento dos condenados acontecendo na presença do Cordeiro. Para ele, isso é literal. O juízo acontece sob o olhar direto de Cristo. A ideia central é que a soberania de Deus é absoluta, em toda a criação. E isso inclui o inferno. Então, nesse modelo, não é o diabo que governa o inferno. De jeito nenhum. É Deus quem governa o inferno, como o lugar onde a santidade dele reage de forma final e definitiva contra o mal. Isso muda tudo. A questão não é escapar da presença de Deus, porque isso seria impossível. Exato. A questão é: em que condição alguém se encontra nessa presença? Sob a graça ou sob o juízo? Perfeitamente colocado. É por isso que, depois de construir um argumento com consequências tão altas, o livro termina com um alerta. Um alerta muito prático contra o que ele chama de falsa segurança. O que seria essa falsa segurança? Seria a ideia que ele considera muito comum de que a salvação é garantida por um único evento do passado. Tipo, ter feito uma oração de aceitação? Exatamente. Ele combate isso com muita força. Ele diz que, se alguém tem uma experiência, lê um livro, faz uma oração, mas a vida da pessoa não muda, não tem evidência de transformação. Então, para ele, nada aconteceu de verdade. Nas palavras dele, a pessoa não obteve nada. Então, se a oração, se a decisão pontual não é a evidência, qual é a evidência, segundo o autor? A evidência é a continuidade, a perseverança. Ele diz que a prova de que a salvação é genuína é que você continua caminhando com ele. Entendi. A base para isso é uma passagem como Filipenses 1:6, que diz que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. A perseverança não é a causa da salvação. Ela é o sinal de que Deus realmente começou uma obra ali. Isso, o sinal vital de que a obra é genuína. E ele oferece ferramentas para a pessoa avaliar essa continuidade? Sim. O apêndice do livro é quase um guia prático sobre isso. Ele lista o que chama de testes bíblicos de segurança, que ele tira principalmente da primeira carta de João. E que testes são esses? São, tipo, marcadores de uma vida transformada, uma sensibilidade cada vez maior ao pecado, a prática da obediência, um amor genuíno por outros cristãos, coisas assim. Então a segurança não viria de olhar para uma memória do passado. Não, viria de observar os frutos de uma nova vida no presente. Então, fazendo um resumo de toda essa nossa análise,
A jornada que o livro propõe começa com a grandeza de Deus, desce para a nossa condição, foca na obra completa de Cristo e termina não com um ponto final, mas com o chamado a uma caminhada contínua sob o governo de um rei soberano. Precisamente. A mensagem central é que o Evangelho, na visão dele, não é um produto de consumo rápido, sabe? Não é uma solução fácil para o medo da morte. É a proclamação de uma realidade cósmica. Que há um rei no trono. Um rei que venceu a morte e que agora oferece termos de rendição e reconciliação. E a resposta que ele exige não é só um sim com a cabeça. É uma submissão de vida inteira que se prova com o tempo. Exatamente. Uma visão, sem dúvida, de alta exigência. E com implicações muito profundas para como se entende a vida cristã. Essa ênfase na perseverança como a principal evidência realmente muda a dinâmica da segurança. Deixa de ser um evento estático para ser um processo dinâmico. Sim, e isso levanta uma questão bem interessante para a gente refletir, né? Se a perseverança é o principal sinal de uma obra divina genuína, como essa estrutura de pensamento distingue a fé autêntica da simples conformidade cultural ou, quem sabe, do medo psicológico? Medo de ir para o inferno, por exemplo. Exato. Medo que pode motivar alguém a continuar na linha dentro de um sistema de crenças com consequências tão altas. O autor não explora essa tensão, mas ela fica aí como uma reflexão provocadora sobre a natureza da fé e da motivação humana. Uau! Que jornada foi essa através desse livro? Realmente uma visão do Evangelho que é, ao mesmo tempo, gloriosa e muito, muito séria. Sem dúvida. Foi uma série incrível de conversas. Se você gostou dessa série, não deixe de conferir a nossa playlist completa aqui no canal. Todos os episódios sobre o verdadeiro Evangelho estão lá, para você maratonar ou rever. E claro, se você ainda não é inscrito, essa é a hora. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada do que a gente prepara por aqui. Nós recomendamos muito que você tenha essa obra na estante. É um livro transformador. Use o nosso link de afiliado que está na descrição, assim você adquire esse material incrível e ainda ajuda este projeto a continuar crescendo. É isso aí. Muito obrigado pela companhia ao longo de toda essa série. Obrigada, gente. Tchau. Até a próxima.